Benção. Glória a Deus, estamos aqui nessa quarta-feira, 24 de dezembro. Independente se é o dia ou não é, né? Existem tantas discussões aí sobre o nascimento do nosso Senhor, mas é uma noite que nós celebramos e é a data escolhida e é uma data muito especial. Para mim, é o dia mais especial do ano, por muitos fatores, especialmente porque nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo e nos reunimos em família. É um tempo muito bom, não pelos presentes, não, mas pelo menos aqui em casa a gente tem a cultura de sempre trazer o motivo pelo qual nós nos reunimos. E, e é um momento de muita alegria, é um momento de celebração, e eu creio que todos deveriam fazer isso, se não fazem. Devem se alegrar muito nesse dia, porque a vinda de Jesus Cristo não é pouca coisa, não, irmãos. É o que nos resgatou, é o que nos trouxe esperança. E nessa manhã eu vou falar sobre esperança. Então, eu não vou ler nenhum versículo dos evangelhos. Eu não venho falar especificamente de Jesus, mas eu venho falar de que haverá um novo tempo. Nessa manhã, eu vou ler, eu lerei em Apocalipse, finalzinho da Bíblia, e que há esperança, e essa esperança nos alcançou através da vinda de Jesus Cristo. Foi a morte dele, foi a vinda dele, o nascimento dele, que nos trouxe a esperança da vida eterna, de um novo céu, uma nova terra. Isso é um privilégio enorme para nós. Nessa manhã, Cirlei, você podia começar orando para nós pelas gestantes, aquelas pessoas que estão numa expectativa de que virá um filho, que virá um bebê, e nos dias atuais eu diria que elas estão com um bebê no seu ventre, com medo do futuro, né? Olhando para a realidade do mundo hoje e já se planejando de como proteger, como cuidar, como evitar o mal para o seu filho. Mas na prática, essas gestantes que conhecem a verdade, que têm acesso às escrituras, que pelo menos vão a uma igreja, elas já tinham que ter em mente que haverá um novo céu, uma nova terra para esse filho dela, né? E é isso que nós precisamos instruir os nossos filhos, é de que Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos esperança. Então, nessa manhã é uma manhã para falarmos sobre esperança e que você ore pelas gestantes, para que sim, né? Elas confiem em Deus, elas amem seus filhos, sim, se preocupe, mas coloque tudo nas mãos de Deus. Amém? Pastor Eda, permite contar dar um pequeno testemunho? Fica à vontade. Então, segunda-feira foi o nosso último dia deste ano de Pilates. Então, estávamos lá, Clarice e eu, e uma moça, uma jovem senhora, no Pilates, chamada Vanessa. E a Clarice resolveu orar com ela. E eu não sei por quê, né? Eu não sei claro que eu sei por quê, né? E Deus falou a respeito de esterilidade. Muito interessante. Eu não conhecia a moça. Vimos ela duas, três vezes só nas últimas aulas que ela entrou, está grávida. E Deus falou com ela a respeito de criança, filho, de esterilidade. Ela era estável, pensava que não teria filho, que Deus daria um filho para ela. Eu não sabia que eu sabia que ela estava grávida, não sabia do pensamento dela de que ela pensava que não teria filho, né? E ela contou a história que ela estava prestes a fazer uma esterectomia, né? Retirar o útero, tudo isso. E de última hora, quando já preparamos os exames para a esterectomia, constatou-se que ela estava grávida. Então,
Gravidez e nascimento de criança é uma coisa muito misteriosa, é realmente uma bênção de Deus. Pai querido, nós estamos aqui, papai, mais uma vez nesta manhã, te glorificando, te louvando, conversando com o Senhor, conversando com os irmãos. E nesse momento, por orientação do pastor Éder, eu volto ao meu coração, minha mente, minhas palavras, para te glorificar pela família, pelas mulheres, pelas gestantes. Papai, eu tenho em meu coração um respeito muito grande pelas mulheres, ó Deus, e me sinto extremamente constrangido como homem quando eu vejo o que homens fazem com as esposas. Matam, surram, espancam, atrocidades sem limites, ó Deus, até grávidas. Ô Pai, obrigado por constatar, vivenciar assim no casamento, nas amizades, nos relacionamentos, ó Papai, esse milagre do Senhor que é a vida. O Senhor faz gerar vidas em mulheres estéreis. A Bíblia está cheia de exemplos. A concepção divina de Jesus no ventre de Maria, que realmente me coloca num lugar de estar pasmo com isso, papai. Mulheres como Rebeca, como Sara, como Ana, papai, que eram estéreis, que era motivo de desprezo, de representação de uma maldição. O Senhor abre a madre dessas mulheres e coloca ali uma vida, Deus. Então, papai, isso é maravilhoso. Não tem como, papai, não te glorificar, não tem como respeitar ao máximo essas mulheres que carregam em seu ventre uma vida onde o Senhor coloca ali, testa ali uma vida e dá fôlego de vida, papai. Então, nós te glorificamos, te louvamos, ó Deus, te bendizemos por esse milagre da vida. E te pedimos, papai, que o Senhor seja com, com as mulheres que se engravidam, que que se geram em seu corpo, no seu ventre, uma vida e de onde nós nascemos. Como não amar as mulheres, como não amar e respeitar as grávidas, como não amar o Senhor nesse milagre de vida, papai. E um dia o Senhor Jesus nasceu de uma mulher por obra do Espírito Santo, papai. Então, papai, que nós, homens, possamos nos conscientizar, respeitar, orar, aconselhar, ó Deus, e louvar o teu santo nome por esse milagre inexplicável, Deus, inexplicável. O Senhor faz nascer de uma mulher, papai, o prosseguir da humanidade. Então, eu quero deixar aqui, papai, o meu respeito pelas mulheres, honrá-las e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Sirlei. Laércio, você pode orar nesse momento, meu querido? Posso? Bênção, bênção. Ore, por favor, Laércio, pelos adolescentes. E é interessante, não sei porque isso veio à minha mente ontem, né? Mas eu estava refletindo sobre aquele desafio que a gente, quando é jovem, tem. E assim, será que eu vou achar uma pessoa para eu casar, né? Será onde que tá? Como é que vai ser? Como é que eu vou conhecer? E eu que era tímido, não sei, talvez eu seja tímido ainda, não sei. Mas eu, quando era novo, era muito tímido. Então, assim, como é que eu ia chegar numa moça? E que moça? E será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou gostar dela? E como é que vai ser esse negócio, né? É um baita desafio quando a gente é adolescente. E é uma fase cheia de desafios, cheia de surpresas, cheia de descobertas. E muitos adolescentes caem também na delinquência, né? De múltiplas formas, Laércio. E o diabo, ele tem uma mensagem que não é só para adolescente, né? Mas bate muito forte nessa época, que é, né, não tem mais jeito, né?
Então não tem solução mais para você, não tem mais esperança, né? O seu passado te condena e não é assim, porque Jesus veio para restaurar a nossa sorte. O passado não define o nosso futuro. É Jesus que define o nosso futuro, a esperança de um novo céu, uma nova terra. Então, ore nesse momento, Laércio, pelos adolescentes, para que eles não ouçam a voz de Satanás, para que eles encontrem paz em Jesus. Hoje, muitas vezes, um adolescente, não só adolescente, viu? A gente ficar sem o celular um dia já gera uma crise de ansiedade, né? Ficar sem o celular, como é que você vai viver sem o celular, né? Eu tenho adolescente aqui, eu vivo isso. E a gente também, a gente ficar horas sem celular já gera crise. Então, o adolescente, de fato, passa por um momento muito conflitante, mas existe esperança, que ele encontre essa esperança em Jesus e que ele não ouça a voz do inimigo, porque mesmo os adolescentes em delinquentes que cometeram crimes, há esperança sim, há uma nova vida completamente nova, e que eles não percam essa esperança, que se chama Jesus, Laércio, por favor. Além de tímido, era feio e tinha frieira no pé. Aí que eu ficava sem graça mesmo na vida. Verdade, verdade. Senhor Jesus, eu brinquei aqui, mas a mente do adolescente, ela faz isso. Ela, ela própria se julga com detalhes, Pai, na vida, no corpo, com detalhes que às vezes não gostar de si mesmos, não não vê o verdadeiro valor que é a própria vida deles, que o Senhor Jesus tem. E então a gente ora, Senhor, para que esses adolescentes, as próprias crianças maiores ali, pré-adolescentes, elas não se percam, ó Pai, com detalhes das suas vidas, nos seus corpos, que talvez por uma falta de uma inteligência a mais, eles se julgam ser inferiores aos outros, porque às vezes um consegue orar até melhor, falar melhor, fazer algo, mas não é assim, Senhor. Todos são importantes diante do Senhor e tem nas suas vidas o valor maior, que é o teu amor, Jesus, que alcançou cada um deles e pode alcançar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa noite de véspera de Natal, esse dia de véspera de Natal, oramos para que o teu Espírito, o Espírito de esperança, alcance o coração desses jovens, para que qualquer coisa nas suas vidas, ó Pai, que eles acharem que está errado, mas que não tem nada a ver com o contexto de vida, do que eles podem ser, do que eles podem alcançar como profissionais. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa trazer entendimento para eles, no coração, na mente, e principalmente, ó Pai, tirar todas essas ilusões que a internet, que esse mundo tem gerado neles, pondo algo como no seu futuro, algo que vai ser extraordinário para a vida dele e que aquilo ali, na verdade, é só engano. Então, pedimos ao Senhor que a esperança esteja na vida deles, na mente, no coração, para que cada um, do jeito que é, do jeito que está, o que errou, o que fez, ele possa descobrir que ele pode ser um vencedor. E ele é mais do que vencedor, principalmente se ele crê em Jesus Cristo. E eu sei que uma criança já pode fazer isso, crer em Jesus, quanto mais um jovem, né? Então, Senhor, traga sim esperança. E nós aqui, né,
como tios, como avós, como pais, como amigos, pessoas de uma idade maior. Não deixemos, ó Pai, de dar um abraço no adolescente. Às vezes a gente vê um adolescente ali sentado, isolado ali, às vezes a gente passa direto, olha, não dá valor. Então a gente não seja assim. Então que essa ideia de ajudar qualquer um deles, todos eles, Pai, comece em nós a preocuparmos com eles, sim, a partir dessas orações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, Obrigado, Laércio. Glória a Deus. Kátia, você pode orar nesse momento? Dá um oi aí, se puder. Bom dia, posso? Bênção, bom dia. Kátia, nesse momento, eu gostaria que você orasse pelos enfermos. O nosso querido Alan está aqui, sempre nos atualizando, e tem enfrentado desafios, são dores, são procedimentos, é um processo desgastante, mas continua pistola, né? Continua firme e Deus tem se revelado, e é isso. A vida ela é feita de desafios, de dores, mas eu aprendi isso com John Piper. A luta não importa qual seja, irmão. Não importa se é uma doença, não importa se é a perda de um filho, não importa se é a perda de um emprego, se foi um assalto, se foi uma violência que você sofreu na infância, não importa qual seja a dor. Nesse momento, o diabo quer te afastar de Deus e Deus quer te aproximar dele. O que acontece na nossa vida tem essa finalidade. O inimigo quer usar o que acontece para nos afastar de Deus. E Deus quer usar o que acontece comigo e com você para te aproximar dele. Então, essa palavra é para mim primeiro, porque quando a gente passa por lutas, a gente fica em dúvida, a gente questiona, a gente não sabe o momento, o tempo, quando vai ser, como vai resolver, mas é o processo. Saulinho me ensinou esses dias. Éder, não deixe que o desejo pelo milagre apague o processo de Deus na sua vida. E é isso, é o caminho, é no caminho. Então não perca essa oportunidade, irmão, de conhecer a Deus melhor, de entender como Ele quer trabalhar na sua vida no meio da dificuldade. Nesse momento, Kátia, eu oro pelos enfermos, sim. Como sempre a gente ora aqui, pelas manhãs. Como a gente aprendeu a orar, como a gente foi instruído a orar. Ore, né? Pedindo a Deus que cure, que restaure, mas que seja feita a vontade dele antes da nossa. Expresse o nosso desejo, né? Mas coloque a vontade dele, sim. Pode ser que a gente vai encontrar com Jesus, isso é a melhor coisa que pode acontecer, né? E ore também por aquelas pessoas que têm doenças raras, Kátia, que muitas vezes a medicina não sabe. Porque aí entra um outro ingrediente muito forte, que é a ansiedade, né? Então, quando? Será que alguém vai descobrir o que que é? Né? Será que vão identificar? E muitas vezes não, né? O inimigo ele quer usar isso para nos massacrar, para nos destruir, para nos afastar de Deus. E Deus quer que você encontre descanso nele, mesmo que você não veja nada, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, né? Nós vivemos pelo que nós cremos, pela fé em Cristo Jesus. Então, ore pelos enfermos, para aqueles que enfrentam doenças mais difíceis, doenças raras, para que eles encontrem consolo e saibam que existe um futuro à nossa espera. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor, nessa manhã, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcançou. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te apresentar, como foi dito aqui pelo pastor Éder, cada enfermo, Jesus. Tem uma lista, mas antes, ó Pai, dessa lista, o Senhor já conhece cada um, o Senhor conhece cada luta, cada tribulação, cada enfermidade, Jesus. Nós queremos apresentar cada um ao Senhor, Pai. Aqueles que têm enfermidade, Senhor, na alma, no corpo, no espírito, Pai, todos eles ao Senhor nessa manhã, Pai, que o Senhor os visite, Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove
o ânimo, que o Senhor toque na carne, Jesus, se assim for da vontade do Senhor, trazendo cura, trazendo restauração. Pai, mas que haja, Pai, um confiar no Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, ó Pai, que as circunstâncias, ó Pai, não tire a fidelidade, a esperança, Pai, no Senhor, mas, ó Pai, que nesse momento, Pai, de enfermidade, Pai, cada um possa, Senhor, se permanecer fiel ao Senhor. Deus eterno, que nesse tempo, Deus que de hospital, como o pastor Alan está, Pai, que o Senhor dê graça para ele também, Senhor, que o Senhor ajude ele, Senhor, a passar por esse processo, Pai, e cada um, Pai, que está internado, Senhor, nesse dia, Pai, que o Senhor ajude a passar por esse processo, Pai, e a não desistir, não blasfemar, Senhor, mas permanecer fiel ao Senhor, com esperança no coração, mesmo, Senhor, que não, não tenha, Senhor, uma esperança de cura, Pai, mas que a esperança seja o Senhor, que o Senhor renove essa esperança no coração de cada um deles, ó Pai, nessa manhã. Senhor, aqueles, ó Pai, que tem essas doenças raras, ó Pai, que às vezes até já perdeu a esperança, Senhor, de uma cura, mas Jesus, o Senhor é a cura. É a cura, Senhor, para todas as nossas mazelas, ó Pai, para todas as nossas, Senhor, desesperanças, ó Pai. O Senhor é a nossa esperança. É o Senhor que traz a esperança da vida eterna para nós, ó Pai, sabendo, Pai, que esse mundo é passageiro, que todas as coisas vão passar e passam muito rápido. Senhor, que nenhum, Pai, desista do seu processo, Pai, mas que continuem firmes, ó Pai, nesse caminho, porque o Senhor é o caminho, Pai. Continuem firmes no Senhor, Pai, porque o Senhor é o caminho que nos conduz à salvação. Então nós entregamos, Senhor, essas pessoas, que o Senhor as visite, trazendo essa paz que excede todo entendimento, Senhor, no coração delas nesse dia especial, Senhor, que é véspera de Natal. Muitos vão passar, Senhor, esse dia, Senhor, internados em UTIs, Senhor, e que o Senhor renove as forças, ó Pai, das pessoas, ó Pai, que estão também, Senhor, juntos, Senhor, cuidando dessas pessoas, que o Senhor renove as forças, ó Pai. Em especial também nós clamamos pela vida da Enilce, Jesus, o Senhor visite ela, que o Senhor renove as forças da Enilce, renove o ânimo, as forças físicas, emocionais, espirituais. O Senhor toque nela, Senhor, nessa manhã. Mas em tudo, Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, porque sabemos que cada um de nós, ó Pai, tem um processo, uma caminhada, Senhor, para ser feita nessa terra. Que o Senhor, Pai, nos fortaleça, nos dê graça, nos dê entendimento. E, Senhor, que essa paz que excede todo entendimento, que só pode vir do Senhor, Pai, inunde, Senhor, o coração dos nossos irmãos nesse dia, Pai. E eu oro e te agradeço, Senhor, por todo o bem, por toda a bondade, pela misericórdia do Senhor sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Bênção, Kátia. Enquanto você orava, eu fiquei refletindo, né? Você citando, Kátia, que muitos passaram a noite no hospital nesse dia 24, né? E me veio à mente aqueles que vão chegar ao hospital embriagados, né? Acidentados por causa de um comportamento que não tem nada a ver com o motivo desse dia, é o motivo de celebrar e se alegrar, mas muitos vão aprontar, né? É lamentável. E que você, irmão, na reunião que você tiver, com quem você estiver, né? Quer seja no hospital, você lembre as pessoas que estiverem à sua volta o quão especial é essa noite que nós celebramos. O dia de amanhã, né? Mas esse momento do ano, o quão especial é esse momento. E, pastor Evandro, eu gostaria que você orasse que você fizesse uma oração especial nesse momento. Por que que ela é especial? Porque eu gostaria que você pedisse a Deus, você clamasse nesse momento a Jesus Cristo, que ele enviasse o Espírito Santo a comunidades indígenas.
a povos ribeirinhos nesse dia, no dia de hoje. Porque muitas vezes não tem um missionário lá. E sim, glória a Deus pelos missionários que foram chamados e obedeceram e foram e têm alcançado vidas nesses locais. Mas ainda faltam muitos. Na sua oração, claro, você pode inserir que o Senhor mande mais trabalhadores para essa seara, para essas comunidades indígenas, para os povos ribeirinhos. Mas a oração especial é que acontecesse muito no dia de hoje. Aqueles casos que a gente escuta de tempos em tempos, de uma pessoa lá no mundo árabe e que sonhou com Jesus, que viu Jesus e que sentiu a presença de Jesus sem ter ninguém, sem ter um missionário, sem ter uma pessoa que foi lá para falar. Então, sim, né, é nossa responsabilidade. Tivemos reunião da VEM essa semana, estamos planejando coisas muito boas, estamos sonhando, queremos mais missionários, sim. Tem gente saindo da VID agora para o campo missionário, glória a Deus por isso. Mas Deus faz, Deus visita, mesmo sem ter alguém lá. Então, oração, Evandro, nessa manhã, é por isso, para que o Espírito Santo visite esses povos nesse dia tão especial para nós. Amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, exaltamos o teu nome, pois só o Senhor é digno, Pai, de receber todo o nosso louvor, receber toda a honra e toda a glória. Senhor. Obrigado por ter enviado teu Filho Jesus, por amor a todos nós, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, pelas tribos indígenas, pelos ribeirinhos, ó Deus, que eles venham conhecer o Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, que venham conhecer. E assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor envie, Pai, envie trabalhadores para esse campo, Pai. Esse campo está repleto, Senhor, precisando de alguém para semear, para alguém para ensinar, alguém para alertar, alguém para abençoar, Senhor. Que o Senhor desperte nos corações, ó Deus, o desejo, Pai amado, de levar a tua mensagem salvadora a esses povos, ó Deus. Ó Senhor, estamos comemorando mais um Natal, comemorando o nascimento do Senhor, que a tua palavra diz que é o Salvador do mundo e nós cremos nisso, Pai, e que as pessoas possam conhecer o Senhor e elas possam ser salvas, Senhor, elas possam ser alertadas, ó Deus, a respeito do pecado, que elas conheçam o Senhor, conheçam a tua palavra, e que os irmãos, ó Deus, missionários, cada um de nós somos missionários, Pai, tenha no coração o desejo, Senhor, de levar a tua mensagem salvadora a todos os povos, Senhor, os povos indígenas, os ribeirinhos, ó Deus. Ó Pai amado, que enquanto isso, Senhor, sabemos que o Senhor pode fazer tantas coisas, Senhor, porque a tua palavra diz que se não tiver quem pregue, não tiver quem fale, até as pedras clamarão, Senhor. Ó Deus amado, que as pedras clamem, Pai amado, que as pedras falem, Senhor, com esses povos, para que eles te conheçam, Senhor, para que eles sejam salvos, Senhor, para que eles andem nos teus caminhos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, por Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Te agradecemos, Senhor, por ele, Pai amado, porque ele é que conhece nossos corações, é ele que transforma vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, que o Senhor esteja agindo, o Senhor esteja atuando, o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja derramando a tua graça, Senhor, sobre esses povos e outros povos que ainda não te conhecem, Pai amado. Muito obrigado pela nossa igreja, que é uma igreja missionária, uma igreja que tem interesse, Senhor, de levar a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai, para levarmos essa palavra maravilhosa, Senhor, que desperta os corações para louvar, para honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Benção, pastor Evandro, obrigado. 7h30, irmãos. Vamos para o momento de palavra. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir, mas eu já irei ler Apocalipse, capítulo 21, lá no finalzinho da Bíblia.
nesse dia tão especial que celebramos aquele que nos trouxe a esperança da eternidade. É Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está em uma vida boa e fácil aqui nessa terra. A nossa esperança está em Cristo e ela não começa só lá quando isso aqui acontecer, mas ela começou quando Cristo Jesus veio a essa terra. Ele é a nossa esperança. Sabe quando você está vendo aquele filme e chega naquele momento de tensão, né, do herói, do super-herói, né, ou do herói daquele filme de drama, e o coração dispara, e o personagem favorito ali está em perigo, e você entra naquela história ali. Agora para e pensa, né? Em dois possíveis cenários. Um é você ficar naquela tensão ali, angústia, o outro é você pegar e ir lá pro final do filme e ver como que o filme vai terminar. Será que ele vai sobreviver? Será que ele vai vencer esse momento? É um pouco do que a gente tem. A gente sabe como essa história vai terminar. Então existe uma tensão nesse momento? Existe. Existe uma angústia, existe ansiedade, existe esse conflito, existe conflito interno na gente, existe. É um tempo cheio de desafios, de lutas, de altos e baixos, de alegrias e tristezas. É assim mesmo. Mas nós sabemos o final desse filme. Nós sabemos o final dessa história. Ele vai vencer. Ele já venceu, na verdade, na cruz. E você e eu, por mais que estamos lutando, nós já sabemos que nós vencemos. Essa esperança nada pode tirar da gente. Nós estamos indo para casa. Ele conquistou isso para nós na cruz. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, independente do que você crê, do que você entenda teologicamente. Essa Nova Jerusalém, ela existe. O final dessa passagem, no versículo 5, está escrito: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso vai acontecer. Eu não sei o detalhe, irmão, e você não sabe, porque não nos foi revelado os detalhes de como será. Mas que nós já vencemos, porque Cristo foi parar no madeiro, na cruz, nós já vencemos.
que haverá uma nova Jerusalém, haverá uma nova Jerusalém, que Deus habitará conosco, Jesus estará ali, né? Como Alan tangibiliza isso, eu também quero sentar à mesa. Vai ter a mesa, vai ter a minha morada, vai ter a sua morada. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto mais, irmãos. Essa é a minha e a sua esperança. E é isso que nós celebramos hoje. É a vinda do Messias, do Filho de Deus. Não perca isso de perspectiva. Não desperte, abre os seus olhos. E isso não sou eu falando só para você, não, irmão. Isso é para mim. É primeiro para mim. Não se enrole nos seus conflitos dos dias de hoje. Não perca a perspectiva da eternidade. Não perca a esperança. Não é isso aqui. São os pagãos que vivem pelo que veem. Quem não tem essa perspectiva de vida e essa esperança, tudo que lhe sobra é o hoje, é o agora, é o que eu vou comer hoje, é se eu vou tirar férias ou não, é se eu vou ser promovido ou não, é se eu vou ser curado ou não. É isso que resta para quem não tem essa esperança, mas você e eu temos, e não podemos deixá-la se escapar por entre os nossos dedos. Não podemos perdê-la de perspectiva. Renove essa esperança. E não só porque hoje é véspera de Natal, não é por isso. Renove essa esperança todas as manhãs. Nós não vivemos com base no hoje. Nós temos, já nos foi dada a esperança que tem nome, é Jesus. Virá um novo tempo. Esse novo tempo está próximo. Pode estar mais próximo do que você imagina. Para mim, ou para você, ou para todos nós, porque Jesus vai descer nas nuvens nos buscar. Então confie, entregue toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. E lembre, a nova Jerusalém está vindo. Ele está preparando como uma noiva, como ele prepara a nova Jerusalém como uma noiva adornada para o seu noivo. Esse tempo está chegando. Sim, existem dores, existem dificuldades hoje, mas permaneça firme. Se volte para Ele, dobre os seus joelhos, clame a Jesus, porque está por vir esse novo tempo. Mas ele foi inaugurado com o nascimento de Jesus. E hoje você não precisa mais viver com base na sua força, com base em sacrifícios, com base em, em depender de um sacerdote para interceder por você. Hoje você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Por isso, permaneça firme, dobre o seu joelho, celebre o dia de hoje, celebre o dia de amanhã, com um verdadeiro sentido. Jesus veio para nos dar esperança e nos trazer a vida eterna. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, comemore, se alegre e traga o verdadeiro sentido dessa celebração para quem estiver à sua volta. Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta, Feliz Natal a todos.